Bem-vindos ao Parques Macabros, Episódio 2. História de hoje: o Papai Noel abandonado em Rio de Janeiro. A história por trás do parque do Papai Noel abandonado, que atrai curiosos no Rio, se destaca por figuras natalinas, bizarras, macabras e no mínimo sinistras, espalhadas pelo que um dia foi um parque com tobogãs, piscinas, entre outros brinquedos infantis. Eu não gosto quando postam fotos daqui nas redes sociais dizendo que isso aqui é uma cidade fantasma e que está em ruínas, dizendo que é um parque macabro. Assim afirmou Rodrigo Meirelles, um dos responsáveis pelo parque Alba Noel, abandonado no Rio de Janeiro desde 2006. Meu filho, desculpa te contrariar, mas se isso aí não é no mínimo sinistro, eu não sei então o que é sinistro. Porém, eu entendo, né? Imaginem vocês o proprietário, o dono do parque, que construiu tudo aquilo com muito carinho, que sonhou com esse parque. Hoje em dia, olhar para aquelas ruínas, olhar para o que sobrou do parque Alba Noel, com seus letreiros caídos, os bonecos de fibra, de vidro sujos e rachados pelo chão, pinturas descascadas. Realmente, esse é um fantasma do passado. E é essa história que eu vou contar para vocês agora. Mas primeiro eu preciso que você ative esse sininho e também já vai deixando o seu like, vai. O parque temático natalino à beira da rodovia Rio Santos, em Itaguaí, que fica a 85 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, chegou a ter milhares de visitantes no início dos anos 2000. As famílias visitavam bastante aquele lugar, tinha até excursões para o parque Alba Noel. E isso tudo, galera, era de graça. Depois que o Alba Noel fechou, há mais de 13 anos atrás, a maior parte do que havia no parque ficou sem manutenção e, com o tempo, foi se deteriorando. A natureza voltou a tomar conta do local. Sob sol e chuva, o que era de ferro, por exemplo, enferrujou. O encanto se perdeu e a visão realmente é um pouco sinistra dos Papais Noéis sorridentes em decomposição. E isso rendeu uma nova fama ao Alba Noel, que volta e meia aparece um vídeo novo desse parque aí no YouTube. E está sempre nas listas da internet sobre parques temáticos abandonados ao redor do mundo. Se você procurar, até mesmo nos canais que falam sobre parques temáticos e lugares abandonados, os canais gringos, o Alba Noel está lá naquela lista. Os únicos visitantes que aparecem hoje no parque são alguns curiosos, influenciadores digitais, youtubers, que vão até o local fazer algum tipo de vídeo, ou mesmo pessoas comuns, que vão fotografar ou filmar. Mas existe também uma barraquinha de pastel e caldo de cana. Que delícia, hein? Pastel com caldo de cana é uma combinação incrível. Bem, pelo menos aqui a gente do Rio curte muito. Não sei do seu estado. Conta aí se vocês aí gostam de pastel com caldo de cana. Mas existe essa barraca de pastel e caldo de cana em frente ao parque. E as pessoas aproveitam para comer um pastel, tomar aquele caldo e dão uma entrada aí no parque para ver o que sobrou do Alba Noel. Porque uma coisa é certa, essas fotos tiradas em um parque abandonado, junto a esses Papais Noéis caídos, outros Papais Noéis com cabeças decepadas, geram bastante likes. Mas quem não fica nada contente com isso é o Rodrigo, que é responsável por cuidar do parque e também tem outro emprego, de funcionário público. Ele diz que quando as pessoas pedem para tirar fotos no local, ele não dá nem confiança. Na verdade, ele nem deixa mais.
porque sempre usam para falar mal, nunca falam bem, e ele fala que isso é muito chato. Ele diz que aquilo era lindo, era coisa de outro mundo, mas infelizmente o dono faleceu. Vocês sabem que eu gosto de brincar com as coisas aqui no canal, vocês sabem que eu gosto de dar aquela zoadinha marota, mas nesse caso dá um aperto no coração, né? Realmente não dá nem pra dar uma zoadinha. Pô, Rodrigo, forças aí, cara, e tenta fazer desse local um ponto turístico abandonado. Sei lá, ideias novas sempre surgem. Mas senta que lá vem história. Era uma noite de dezembro, poucos dias antes do Natal. Albano Reis, na época deputado estadual, foi atropelado em frente ao seu próprio parque, ao parque que criou. Ele era conhecido como Papai Noel de Quintino e ganhou esse apelido porque distribuía todos os anos na véspera de Natal brinquedos para as crianças e adultos que não tinham dinheiro. Em Quintino, o político costumava contar que ele e seus irmãos haviam sido muito pobres quando eram crianças. Ele falava que nunca teve um Natal na infância. Então, Albano prometeu para si mesmo que quando melhorasse de vida, ajudaria outras pessoas em dificuldade. Ele tinha 18 anos e havia reservado um dinheiro para quando fosse servir no exército, porque militar ganhava muito pouco. Mas ele não entrou e ficou com aquele dinheiro sobrando. Então ele decidiu concretizar aquele pacto e aquela promessa que ele tinha feito. Ao decidir ajudar as pessoas mais pobres quando tivesse alguma condição. No final dos anos 90, ele já havia deixado a polícia militar e feito carreira na política, quando começou a construir uma cidade do Papai Noel, em um grande terreno que havia comprado no sul do estado. Como o Natal era uma data importante para ele, ele resolveu manter um Natal permanente em sua vida, criando assim o Albanael. Bem, o Albanael, ele tinha planos ambiciosos. Vamos entender um pouco mais então os planos e o que o seu Albano queria construir naquele complexo de entretenimento. Ele queria fazer um grande complexo naquele lugar. O desejo de Albano era fazer uma coisa bem bonita, um tipo de Beto Carreiro no Rio de Janeiro. E tudo tem um início. Como vocês sabem, o Beto Carreiro começou lá com o circo capenga e uns bichinhos. Ah, e a roda gigante de chapéu, como eu já contei a história do seu Beto aqui no Mundo Surreal. Se você não viu o vídeo, é um vídeo bem antigo, mas é só você procurar aqui na playlist e nos vídeos aqui do canal que você vai encontrar. Só procurar por Beto Carreiro. Mas voltando à história do Albanael, além do parque, o político construiu ao lado do parque a cidade country, onde havia restaurantes e lojas e um cenário de faroeste. E o projeto também previa um parque aquático. E como eu disse, galera, isso era de graça. Tinham crianças que conheciam até a Disney na época, mas mesmo assim elas gostavam de frequentar o parque Albanael, que para toda criança é uma coisa lúdica, né? Não deixa de ser a cidade do Papai Noel. E isso dava muito orgulho pro seu Albano, ou Albano. Me perdoe, eu não sei a pronúncia. Eu sei que quem conta essa história toda é, por exemplo, o Jefferson Reis, um dos 4 filhos que o seu Albano deixou. E o seu Albano ajudava muita gente. Rodrigo, por exemplo, foi trabalhar no Albanael em 2001, porque ele estava precisando de ajuda, e aí alguém falou que o seu Albano podia ajudar o Rodrigo. E ajudou. Ele começou como ajudante de pedreiro, construiu boa parte do que havia no parque, como, por exemplo, construiu a réplica da Arca de Noé que tinha ali, que eu não sei o que tem a ver, galera. A Arca de Noé com o Papai Noel. Tudo bem, vou voltar com a história. Mas o seu Rodrigo conquistou a confiança do Albano e ficou responsável pelos 80 funcionários. Olha que legal, o cara começou como pedreiro e depois virou uma espécie de gerente, né? E o sonho do seu Albano, uma hora eu falo Albano, outra hora eu falo Albano, enfim. Mas o sonho dele era inaugurar tudo aquilo de uma vez. Porém, ele viu que ia ser muito difícil. Aí foi fazendo por etapas. E qual a diferença de inaugurar tudo de uma vez para inaugurar por etapas? Quando você abre um comércio, quando você inaugura um parque, já que a gente está falando de parque, por etapas, e a pessoa vai até o seu parque e vê aquele pedaço que você abriu até aquele momento, não é tão impactante
quando a pessoa vai até um complexo maior, até um complexo de entretenimento já com tudo funcionando, com tudo inaugurado. O impacto é muito maior. E aí o que aquela pessoa tem a contar daquele local é muito mais favorável. Ou seja, o boca a boca. Porque propaganda é a alma do negócio, né? E boca a boca tá super em alta. Ainda mais depois da popularização da internet. Então se você vai num parque que tem poucas atrações, você sai, entre aspas, falando mal, querendo mais. Aquele parque ele não correspondeu com as suas expectativas. Se você já vai num parque grande, com tudo inaugurado, tudo funcionando, uma novidade, aí sim você sai deslumbrado com aquilo tudo. E aí você já sai fazendo propaganda de graça daquele local. Essa falta de atrações foi um dos fatores também que levou o Terra Encantada a fechar. Eram poucas atrações e as pessoas sempre reclamavam disso no Terra Encantada. Terra Encantada que foi um dos melhores parques temáticos da América Latina. Mas será que esse foi o motivo do Parque Albanael ter fechado? Vamos saber agora. O Albanael começou a funcionar no ano 2000. Ele abria todos os dias, o ano todo. E no final de semana o parque bombava, porque iam muitos ônibus de excursões com famílias e brincavam o dia todo no parque. Aí depois foi aberta a Cidade Country, mas o parque aquático nunca chegou a ser concluído. E nem a réplica do Cristo Redentor, que o seu Albano pretendia fazer maior ainda do que o próprio Cristo do Corcovado. E ele não fez porque morreu. O seu Albano faleceu ainda com 60 anos de idade. O político havia construído uma casa para ele no terreno do parque. Ou seja, ele morava ali dentro do parque mesmo, onde ele passava a maior parte do seu tempo. Aí na noite de 18 de dezembro, pouco antes do Natal, ele decidiu ir jantar na pizzaria ao lado. Aí depois de ver o Jornal Nacional, seu Albano foi caminhando pela lateral da estrada, como costumava fazer sempre, até esse restaurante. Um motorista invadiu o acostamento e atropelou seu Albano. E o filho da mãe fugiu sem prestar socorro. A família chegou a suspeitar que Albano havia sido assassinado, mas a investigação policial concluiu que foi um acidente. E graças aos bons Papais Noéis, a polícia chegou ao culpado, que confessou o crime. O parque ainda funcionou por mais 2 anos depois da morte de Albano, mas a família, com problemas na justiça, decidiu fechá-lo em 2006. Quer dizer, com problemas na injustiça, né? Porque eu não sei onde vai parar a justiça desse país. O Ministério Público alegou que havia ocorrido desmatamento e a justiça aplicou uma multa de 10 mil para cada dia que o parque funcionasse. Sendo que o parque funcionava de graça, galera. Que Ministério Público é esse? Como que eu fico revoltado a ver umas notícias bizarras e escabrosas dessa? E aí, como é que os filhos do seu Albano iam pagar essa multa de 10 mil? Pode parecer pouco, mas às vezes o pouco é muito. Principalmente para um parque que funcionava praticamente de caridade, onde eles viviam dos lanchinhos que eles vendiam lá dentro. E infelizmente, os filhos do seu Albano não tiveram mais como manter o Albanael aberto. Eu me revolto mesmo. Sei que às vezes eu falo alguma besteira aqui, mas peraí, me ajuda aí, me ajuda. As coisas também não são desse jeito. O Albanael foi então se deteriorando. O Rodrigo, por exemplo, tirou do jardim os brinquedos que foram ficando em pior estado. Os que sobraram lá talvez estejam lá por questão de recordação e também porque eles tinham planos de reabrir o parque. Mas até pagar as multas. E eles tinham outras contas para pagar. E também tem que viver. E também tem que trabalhar. E aí como é que reabre? E o tempo vai passando. E os brinquedos já estavam feios, enferrujados. E isso poderia acarretar risco para as crianças. E eles ficaram com medo. E o tempo foi passando e passando. E o parque não reabriu. Muito do que havia no parque está tudo amontoado até hoje num galpão, na parte de trás do terreno, onde inclusive os brinquedos foram fabricados, lá mesmo no Parque Albanael, tudo artesanal. O engraçado é que seu Albano, ele misturava o Natal com a história de Jesus Cristo e tudo mais, porque lá dentro tem Papai Noel, rena, trenó, bengalas, Jesus, Maria, presépio, tudo misturado lá dentro daquele galpão. Brincadeiras à parte, dentro do possível, estão cuidadosamente encostados na parede, no fundo do galpão, da maneira que eles puderam guardar. O parque devia ser legal à noite, né, galera? Porque como é Natal, a gente já imagina o quê? Luzinhas de Natal, pisca-pisca.
E à noite eles acendiam tudo mesmo, e ficava tudo muito bonito, aquilo tudo piscando. Tinham luzes espalhadas por todas as árvores, pelos coqueiros, havia muitos coqueiros no Albanael. A natureza é tão forte, galera, que até mesmo uma árvore, ela rompeu o teto da Arca de Noé e fez um buracão lá. E de todos os animais dessa história bíblica, só sobrou o leão coberto por musgos. Uma das atrações do parque era um viveiro de animais exóticos, mas a maioria já morreu. Por incrível que pareça, ainda existe um pavão, que hoje em dia divide um pequeno espaço com algumas galinhas. As galinhas devem ter uma inveja do pavão, né? Imagina só, as galinhas. Tá bom. As piscinas, é claro, estão secas. E os tobogãs se deterioraram, se retorceram com o sol forte. Já outros brinquedos ainda resistem mesmo após tanto tempo sem manutenção, estatizados, esperando mais um Natal chegar. Bem, os funcionários e familiares, eles realmente se incomodam de chamar o parque de macabro, de bizarro, de sinistro. Eu já discordo de vocês, fica aqui meu conselho de coração. Entrem na brincadeira, entrem na farra. É como vocês próprios disseram, as coisas ficam paradas, sem manutenção, tudo enferruja, uai. Mas eles ainda sonham com novos projetos, inclusive com o terreno da frente, de retomar aquilo tudo, de fazer um novo parque, mesmo porque existe toda essa história envolvida, a história do pai, a história do seu Albano Reis, uma história tão bacana aí de ajudar os mais pobres aí do estado do Rio de Janeiro, que veio mais pessoas com a gana e com os planos do seu Albano, tendo empatia pelos que precisam, porque isso é o que é bacana, é quando a gente tem empatia com o próximo. Em vez das pessoas ficarem criticando por criticar, as pessoas bem que poderiam ajudar a procurar uma solução para aquilo tudo ali. Então lá vai, me ajuda, chegou o momento Eu Te Ajudo, aqui do Mundo Surreal. Mexeu com você, mexeu comigo. Tô brincando, não tem esse momento, tem esse quadro não. Eu acho que vocês poderiam reformar 2, 3 brinquedos, fazer pelo menos um restaurante, demarcar uma área aí que as pessoas pudessem circular e deixar as pessoas tirarem foto, fazer um salgadinho barato, ou enfim, começar mesmo do zero, do bem pequenininho, como se fosse uma lojinha, um comércio qualquer. E apresentar proposta para essas pessoas, procurar aí alguém que entenda de administração, para ver se vocês não poderiam vender ações, para ver se não se torna um clube. Assim como, por exemplo, começou a história do Termas dos Laranjais, hoje em dia é um dos maiores parques aquáticos do mundo. E aquilo lá começou como um clube, como um parque da cidade. E olha onde ele foi parar. Tantas histórias incríveis que eu contei aqui no Mundo Surreal, como, por exemplo, a história do Play Center. O antigo dono do Play Center começou com fliperama. Beto Carreiro começou montando parque. Por que não atrair, por exemplo, parques? Veio com um parque itinerante qualquer, ver se ele faz uma parceria com vocês. Tentem realmente economizar um X de dinheiro, reformar alguma coisa e colocar aí, fazer umas temporadas de parque. Quem sabe não criar um acampamento? Eu não sei. São algumas ideias de coração aqui do Pedrão. Muito triste, né, galera? O seu Albanael falecer em frente à sua própria casa, ao seu próprio parque. Coisas que acontecem nesse mundo que a gente também não precisa entender. Basta aceitar e seguir com a vida. Porque, com certeza, o seu Albano Reis cumpriu com o que prometeu. E essa coisa da gente ficar chateado das pessoas falarem mal do nosso espaço ou do que a gente já teve é realmente muito ruim. Eu, por exemplo, tive durante muitos e muitos anos videolocadoras, que na época fazia muito sucesso, e também tive uma boate. E eu tenho tudo isso guardado em fotos. É muito triste olhar para essas fotos, saber o que eu tive, saber que aquilo tudo era tão bonito, tão legal, e hoje em dia não ter mais. Por isso, eu sempre me coloco no lugar do próximo. Peço para que você deixe o seu like e, é claro, ative o seu sininho, porque só com o sininho ativado você recebe as notificações aqui do seu Mundo Surreal. Eu sou Pedro Mansur, obrigado pela sua paciência e pela sua companhia comigo até no final desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau. E até o terceiro episódio aqui do Parques Macabros.